Vamos lá, aqui, ó. Os 10 mandamentos. Tá vendo? Deixa eu ver aqui se pega sem... Pronto, os 10 mandamentos. Então aqui a gente tem os mandamentos. Não sei se dá para ver aqui. Ó, segundo o Êxodo, segundo o Deuteronômio, que também repete. E aqui está, ó. Não sei se dá para ver. Deixa eu colocar aqui. Acho que não vai dar para ver, não. Fica embaçado. Mas aqui está aqui. Essa terceira parte aqui é fórmula catequética. Aí ele diz assim, ó, eu vou ler os 10 mandamentos segundo a fórmula catequética. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento, na fórmula catequética. No Êxodo vai dizer, eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada do que se está... Aí ele vai dizendo aqui, né, para que Deus, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E na forma bíblica vai dizer que eu sou o Senhor teu Deus. Em Deuteronômio vai dizer, eu sou o Senhor teu Deus, aquele que te fez sair do Egito, da casa da escravidão. Aí ele vai dizer, não terás outros deuses além de mim. Na fórmula catequética está apenas amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento é, não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não deixará impune aquele que pronunciar em vão o seu nome. No Deuteronômio vai dizer assim, não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Na fórmula catequética vai dizer, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro mandamento, lembra-te do dia lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Terceiro mandamento. No Deuteronômio, guardarás o dia de sábado para santificá-lo. Na fórmula catequética, vai dizer, guarda domingos e festas de guarda. Aí eles vão dizer, aqui está a mudança do mandamento. Não se mudou o mandamento. O mandamento é o mesmo. Temos que guardar um dia para o Senhor. Tem um vídeo aqui, que foi uma live que eu fiz. Vocês podem procurar aí ou ir lá na parte vídeos ao vivo. Vocês vão encontrar lá. Os católicos são os verdadeiros adventistas do sétimo dia. Nisso aí eu mostro que o sábado que Deus coloca como mandamento, como dia de guarda, ele não é mais esse sábado dos dias atuais, mas é o dia da guarda, o dia do repouso, o dia do Senhor, que está no Novo Testamento como domingo. Primeiro dia da semana. A revelação do livro do Apocalipse foi realizada e foi dada no primeiro dia da semana. O Senhor Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo. 8 dias depois, vai dizer que ele volta a aparecer aos apóstolos. Nós podemos ver claramente que toda a igreja dos séculos antigos até os dias atuais, toda a igreja congregou no domingo. Então tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre o domingo como sendo o dia da guarda do Senhor. Então é esse terceiro mandamento, que é guardar domingos e festas de guarda, que também está lá dentro dos 5 mandamentos da igreja. Um dos 5 mandamentos da igreja é guardar domingos e festas de guarda. A igreja colocou esses 5 mandamentos para, vamos dizer assim, era como se fosse um pedagogo instruindo e indicando, apontando, direcionando para os 10 mandamentos. Então eles vão dizer, mudou o mandamento. Não mudou o mandamento. O mandamento é guardar um dia de repouso. Dedicar um dia para o Senhor. E esse dia, para os cristãos, é o domingo. Isso está perfeitamente e fartamente refutado ao longo de toda a história. E todas as igrejas protestantes guardam o domingo. Todas as igrejas
com exceção de duas igrejas. Uma, que é a igreja adventista do sétimo dia, e a outra é a filha prostituída da igreja adventista do sétimo dia, que é a igreja adventista da promessa. Uma igreja que rompeu com a igreja adventista do sétimo dia e auto-intitulou-se como Igreja Adventista da Promessa, ou os Adventistas da Promessa. Essa igreja, que já saiu da igreja adventista, guarda também o sábado. Mas guarda o sábado por quê? Porque são costumes judaizantes. São Barnabé, na patrística, e tem um vídeo meu aí falando sobre isso, os adventistas do sétimo dia, né, os adventistas do sétimo dia, são os católicos, os verdadeiros adventistas. Porque nós guardamos o dia do Senhor, o dia do repouso. E esse dia, por incrível que pareça, é o oitavo dia. E é o dia eterno, é o dia sem ocaso. Não é mais o domingo que nós conhecemos. No domingo que nós conhecemos, nós temos uma imagem perfeita. Vamos dizer assim, uma tipologia perfeita do dia do Senhor, que é o dia que ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Aí este dia será o dia do repouso eterno, onde nós estaremos com o Senhor para sempre. E não haverá mais necessidade de trabalho algum, porque ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo com ele. Esse dia será o oitavo dia, ou seja, o primeiro dia da nova criação, da nova e eterna criação. O dia que inaugurará o tempo, ou melhor, a eternidade. A carta aos Hebreus vai dizer isso. A carta aos Hebreus vai falar, né? Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Como fizeram os nossos antepassados lá em Meriba, no deserto. Então, meus amados irmãos, a igreja não mudou os mandamentos. A igreja mudou apenas, quando eu digo mudou, porque ela tem autoridade para isso. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ti. O que tu ligares na terra, porque eu te dei a chave do reino dos céus, será ligado nos céus. O que tu desligares na terra será desligado no céu. Então a igreja tem autoridade para dizer, olha, o repouso sabático, entre aspas, o dia do Senhor, não é mais aquele dia judeu, nem judaizante. É um dia que é o dia da ressurreição, o primeiro dia da semana, o domingo, Dominus. Este é o dia do Senhor, porque o Senhor ressuscitou nesse dia. E este dia é uma figura do dia perfeito, o oitavo dia. O dia sem ocaso, o dia que não acabará, o dia eterno, o dia que nós repousaremos eternamente com ele. Né? Carta de São Barnabé vai dizer isso. Né? Aqui, Carta de São Barnabé, capítulo 15. Eu fugi completamente da live, mas isso é importante. Ele vai dizer assim, o sábado de Deus. Olha aqui. Carta de Barnabé. Olha. Não sei se dá para ver, porque fica um pouco embaçado. Aqui, ó. O sábado de Deus. São Barnabé vai dizer assim, capítulo 15 de sua carta. Ainda sobre o sábado está escrito no Decálogo, que Deus o entregou pessoalmente a Moisés, sobre o monte Sinai. Santificai o sábado do Senhor com mãos puras e coração puro. Em outro lugar, ele diz, se meus filhos guardarem o sábado, então estenderei sobre eles a minha misericórdia. Olha, aí vão dizer, é o sábado. Né? Ele menciona o sábado no princípio da criação. Em 6 dias Deus fez as obras de suas mãos e a terminou no 7º dia. E nele descansou e o santificou. Prestai atenção, filhos, sobre o que significa terminou no 7º dia. Isso significa que o Senhor consumara o universo em 6.000 anos, pois um dia para ele significa 1.000 anos. Ele próprio o atesta dizendo,
eis que um dia do Senhor será como 1000 anos. Portanto, filhos, em 6 dias, que são 6.000 anos, o universo será consumado. E ele, veja, e ele descansou no 7º dia. Isto quer dizer que seu filho, quando vier para pôr fim ao tempo do iníquo, para julgar os ímpios e mudar o sol, a lua e as estrelas, então ele, de fato, repousará no 7º dia. Por fim, ele diz: tu o santificarás com mãos puras e coração puro. Contudo, se alguém atualmente pudesse santificar de coração puro esse dia que Deus santificou, então nós nos teríamos enganado completamente. Porém, se este agora não é o caso, ele o santificará verdadeiramente no repouso, quando nós formos capazes disso. Isto é, quando tivermos sido justificado e tivermos recebido o objeto da promessa, quando não houver mais iniquidade. Então, São Barnabé está dizendo que o dia do Senhor, o sábado do Senhor, só poderá ser santificado quando não houver mais iniquidade. Ainda existe iniquidade no mundo. Ainda existe pecado. E o Senhor tiver renovado tudo. O dia do Senhor só poderá ser santificado quando não houver mais iniquidade e quando o Senhor tiver renovado tudo. Isso acontecerá quando? Então, poderemos santificá-lo, tendo sido primeiro nós mesmos santificados. Então, nós seremos primeiramente santificados para depois santificarmos. E ele vai dizer, ele finalmente lhes disse, não suporto vossas neominias e vossos sábados. Vede como ele diz, não são os sábados atuais que me agradam, mas aquele que eu fiz, e no qual, depois de ter levado todas as coisas ao repouso, farei o início do 8º dia, isto é, o começo de outro mundo. Eis porque celebramos como festa alegre o 8º dia, no qual Jesus ressuscitou dos mortos, e depois de se manifestar, subiu aos céus. Então, meus amados irmãos, o verdadeiro repouso, o verdadeiro sábado, o verdadeiro dia do Senhor é o dia sem ocaso que virá depois da ressurreição do Senhor, que nós hoje celebramos no domingo, dia em que o Senhor ressuscitou. Por incrível que pareça, eu vou dizer algo agora aqui para vocês que parece até uma blasfêmia, mas Jesus não ressuscitou neste mundo. Como assim, Denis? Vou me explicar. A ressurreição se deu na eternidade. Na eternidade. A ressurreição se deu fora do tempo. E quando ela acontece no seio da Trindade, o Pai ressuscita o Filho, o Espírito Santo que habita em nós e que habita no Filho, ressuscita o Filho que disse, eu tenho o poder de dar a minha vida e tirá-la, de tomá-la de volta, porque ninguém tem o poder de tirar a vida de mim, eu a dou de livre e espontânea vontade, porque eu tenho o poder de trazer de volta. Então, Deus Pai ressuscita o seu Filho, o Espírito Santo é o agente direto da ressurreição que o Pai realiza, porém o Filho, que é Deus, também ressuscita, participa dessa ressurreição. Eu dou a minha vida porque eu tenho o poder de tomá-la de volta. Então essa ressurreição de Cristo acontece na eternidade, na Trindade. E por isso, ninguém consegue explicar aquilo que se deu dentro do túmulo. Porque diz que é como que o sol brilhasse ali. Algo maior do que o sol. Né? O bispo Dom Henrique Soares da Costa vai dizer, ele dizia que a ressurreição se dá no seio da Trindade, na eternidade. E é exatamente por esse motivo
que Jesus vai dizer ao bom ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque quando Jesus morre, meu irmão, ou quando qualquer um de nós morremos, nós saímos do tempo e entramos na eternidade. Quando Jesus morreu na sexta-feira santa, ali na morte, quando Jesus diz: tudo está consumado, fica ali na cruz o corpo de Cristo, mas a sua alma espiritual e o Verbo eterno, que é Deus, e que está unido e nunca se separou, nem na morte, nem na ressurreição, do seu corpo humano e da sua alma humana, Cristo, o Verbo eterno de Deus, assim que aspira ali, dando um forte grito e dizendo que tudo está consumado, naquele exato momento ele entra na eternidade, ele entra no seio da Trindade de novo. Denis, como é isso? É o Verbo eterno de Deus. Porém, esse Verbo eterno ressuscita o seu corpo humano. Ressuscita o seu corpo humano, unindo a sua alma humana, que estava no Hades, que estava, podemos dizer, no inferno, na mansão dos mortos, une-se de novo. Né? Quando eu digo une-se de novo, eu digo assim, une a alma com o seu corpo de novo, e ali acontece a ressurreição no domingo. Porém, isso é um grande mistério. Um grande mistério. Mas isso acontece na eternidade. Porque, meus irmãos, se ao morrer Jesus não estivesse na eternidade, ele jamais poderia dizer ao ladrão, ao bom ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque o corpo do ladrão ficou na cruz. O corpo de Cristo ficou na cruz. A alma humana de Cristo desceu à mansão dos mortos. O Verbo eterno que está unido inseparavelmente, como declara para nós a união hipostática de Cristo, unida ao seu corpo e também unida à sua alma espiritual, sua alma humana espiritual, ele pode dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então essa história de dizer que a igreja mudou os mandamentos, não, a igreja não mudou nada. A igreja não mudou nada. O mandamento está lá. Temos que guardar um dia. Só que esse dia que nós guardamos não é mais o 7º dia, mas é o 8º dia. Como o 8º dia a semana tem? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 7 dias. Só que quando Jesus ressuscita no domingo, esse domingo é chamado de 8º dia, porque não é um dia comum. É um dia em que a humanidade de Cristo ressuscita. E esse dia é o dia sem ocaso, é o dia sem fim. Não sei se eu ajudei o irmão João Batista. Muito obrigado, irmão Denis, pela resposta católica. Porque amar a Deus sobre todas as coisas não coloca outros deuses diante de Deus vivo. Terceiro mandamento, terceiro mandamento da guarda do descanso no dia do Senhor, que significa Curiaque, Emerar, dia do domingo. Isso mesmo, isso mesmo. Então, não mudou nada. Todos os protestantes acreditam que o mandamento, né, o repouso que era sabático, agora torna-se um repouso dominical. Todas as igrejas acreditam nisso. Menos os adventistas do 7º dia e os adventistas da promessa, que romperam com os adventistas do 7º dia. E, se eu não estou enganado, os testemunhos de Jeová. Se eu não estou enganado. Fora essas 3 seitas, que são consideradas seitas até mesmo pelos protestantes, fora essas 3 seitas, não conheço de mais ninguém que guarde o sábado, a não ser os judeus. A não ser os judeus que não acreditam em Cristo. Somente isso, né?